Olá, boa noite. 45 óbitos em 24 horas. A escalada de mortes pelo coronavírus continua no estado e o número de casos subiu para mais de 48.800. Foram mais de 1.900 pessoas contaminadas de ontem para hoje. A quantidade de óbitos chega a 1.692. Uma das mortes mais recentes é a de um policial militar da Serra. Adilson Souza, conhecido como Adilson Negão, lutava contra a doença há quase um mês. Ele estava internado no Hospital Jaime dos Santos Neves e nesta madrugada não resistiu às complicações da doença. Amigos e familiares lamentaram a perda e ressaltaram o trabalho de Adilson em prol da comunidade e também de assuntos relacionados à segurança pública. O sargento estava há mais de 30 anos na Polícia Militar. A corporação se solidarizou com a perda e disse que está prestando todo o apoio à família do militar. O corpo foi enterrado hoje à tarde. E por causa da pandemia, bares e restaurantes continuam com funcionamento suspenso até o fim do mês de julho. O governo do estado prorrogou o decreto. O sindicato da categoria disse ter sido pego de surpresa e estima mais demissões. Até agora, 25 mil trabalhadores perderam emprego e 4 mil estabelecimentos fecharam as portas. Com a pandemia, desde o dia 20 de março, os bares estão fechados no Espírito Santo. No Triângulo, região de movimento da capital, só restaurantes podem funcionar das 10 da manhã até as 4 da tarde. Mesmo assim, esse aqui, que também é um bar, já teve um prejuízo daqueles. O dono, que não quis gravar entrevista, contou que teve que descartar mais de 380 grades de cerveja e jogar fora mais de 1 tonelada de carne. O proprietário desse outro bar, que é tradicional em Vitória, reclama que as despesas não param. 50% de pessoas dispensadas, outras com suspensão de trabalho, outras com redução de horário. E temos que pensar que as nossas despesas não pararam. Nós temos o aluguel, nós temos água, nós temos luz, nós temos uma grande perda do estoque que venceram, cerveja, refrigerante, carne. Os estabelecimentos já estão fechados há mais de 100 dias, só que agora o governo do estado prorrogou esse limite. Os bares continuam de portas fechadas até o dia 31 de julho, até o final desse mês. Não só os bares, casas noturnas, boates, museus, cinemas. A gente recebeu isso com muita tristeza também, porque os bares já vêm fechados desde 20 de março, amargando aí sem poder trabalhar, sem poder funcionar. É uma economia eminentemente familiar, ou seja, pequeno fluxo de caixa, as famílias dependem daquilo ali, que trabalham com isso. Então, ficar mais um mês, além desses 3 meses que já estão fechados, é lamentavelmente fatal. Esse empresário, que participa de um grupo com 70 comerciantes, contou que até agora pelo menos 10 já fecharam os estabelecimentos e a quantidade pode ainda aumentar. O pedido deles é voltar a funcionar durante a noite e aos finais de semana. A gente queria ser ouvido mais, porque o horário que eles colocaram é ruim, tiraram os nossos finais de semana e de 12 às 16 é ilusório. A gente não tem consumo de 12 às 16 horas. Qual seria o horário melhor? De início seria mais a parte noturna. Só de você mudar o horário, você tem todos os estabelecimentos abrindo e metade dos funcionários trabalhando. Isso é uma garantia de emprego. É uma garantia de receita para todo mundo. O Sindicato dos Bares permanece no diálogo com o governo do estado para tentar em breve voltar a funcionar em um novo normal. A gente lamenta mais esse mês aí de calvário, do qual muitas empresas não vão conseguir sobreviver de um ramo tão importante da economia capixaba. Na última semana, 2 bares foram fechados por desrespeitar a legislação em Jardim Camburi e também no bairro Santa Marta. Segundo a prefeitura, até agora o município recebeu 4.600 denúncias pelo 156. Olha, o governo do estado informou que vem se mantendo aberto ao diálogo com todos os segmentos sociais e econômicos, mas ressalta que ainda não é o momento de flexibilizar essas atividades. 5 médicos suspeitos de espalhar fake news no estado sobre o coronavírus estão sendo investigados. De março até agora, o Conselho Regional de Medicina já abriu 2 sindicâncias. O presidente do conselho explicou quais são as denúncias. Uma delas refere-se à publicidade médica feita fora das normas emanadas pelo Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina. Existe uma outra que é emissão de opinião pessoal durante um evento público que
possivelmente contrariariam também as normas científicas vigentes e a postura que deve ser tomada pelos profissionais médicos nessas manifestações. Uma outra seria de ofensa interpessoal entre pessoa física e autoridades, que deve ser resolvida nos fóruns adequados, não no Conselho Regional de Medicina. E a última também seria por divulgação de procedimentos médicos sem comprovação científica de sua eficiência, de seu benefício, razão pela qual entendemos tratar-se apenas de infrações possivelmente como antiéticas, mas determinadas as formas de avaliação que serão feitas pelo Conselho Regional de Medicina nos trâmites normais. Lembrando que denúncias contra médicos não podem ser feitas de forma anônima. O Conselho Regional de Medicina apura as informações mediante agendamento pelo telefone 21 22 0100. Agora vamos às notícias policiais. 2 bandidos foram presos após uma perseguição em Itacibá, Cariacica. Uma mulher foi a vítima. Ela foi rendida e teve a bolsa levada. Uma equipe da PM ficou no local esperando o guincho que levaria a motocicleta. A suspeita é que o veículo foi utilizado durante um assalto. Essas fotos registraram o momento que a equipe da Polícia Militar conseguiu deter os suspeitos. Segundo o que a gente conseguiu apurar com os policiais, 2 homens em uma motocicleta assaltaram uma mulher ali em um bairro de Cariacica, próximo à região de Itacibá, e depois fugiram. Uma guarnição da Polícia Militar ficou sabendo e foi atrás da motocicleta com os 2 indivíduos. Conseguiu parar eles ali naquela altura do bairro Itacibá, em Cariacica. Com eles foi encontrado uma arma falsa. O caso foi encaminhado para o DPJ de Cobilândia, em Vila Velha, que atende às ocorrências de Cariacica e ainda estava em andamento até o início da noite. Agora veja o momento exato em que os 3 criminosos entraram na casa lotérica ontem pela manhã em Cariacica. As imagens de vídeo monitoramento mostram que os criminosos chegam às 7h41 da manhã. Eles passam por debaixo da porta que está entreaberta. O primeiro tem uma arma na mão, usa moletom com capuz e mochila. Ele entra na área dos caixas e vasculha tudo. Os outros 2 também procuram dinheiro. 50 segundos depois, eles fogem. Repare que o criminoso que usa o uniforme de gari é o primeiro a passar pela porta. Do lado de fora, as imagens da fuga, com um malote nas mãos. R$7.000 foram levados. Esse suspeito, vestido de gari, escapou, mas os outros 2 foram mortos a tiros por um policial que passava pela região de Bela Aurora. A imagem não mostra, mas o proprietário da lotérica foi agredido a coronhadas. As investigações continuam pela Delegacia Patrimonial. O suspeito que fugiu ainda não foi identificado. As denúncias podem ser feitas ao 181. Em abril deste ano, nós mostramos este flagrante em Porto Novo, Cariacica. É de um policial militar que agride um morador durante uma abordagem. A vítima ainda levou 3 tiros durante este momento. Após sobreviver aos disparos e se recuperar, o medo tomou conta da rotina de toda a família. É que o militar voltou ao local e ameaçou o morador de morte. Em abril desse ano, essa abordagem da Polícia Militar terminou com uma pessoa baleada. A resistência do morador à ação policial fez com que o desempregado de 31 anos fosse baleado. 4 tiros que acertaram braços, orelha e tórax. A ação aconteceu nesse campo de futebol do bairro Porto Novo, em Cariacica. A vítima, que prefere não se identificar, contou que bebia no bar quando ele e alguns colegas foram abordados. Eu reagi porque ele me deu voz de prisão à toa, do nada, e eu, como que eu conheço, eu fiquei assustado, apavorado. Aí em seguida, ele tentou me dar uma gravata, eu vi que ele estava me enforcando muito. Aí foi a hora que eu consegui sair dele, aí foi a hora que ele efetuou o disparo. Ele fala que eu tentei tomar a arma dele, mas nos vídeos dá pra ver que é claro que eu não tentei fazer isso com ele. A ação da polícia provocou revolta de moradores que, em protesto, queimaram um ônibus. A conduta do policial foi denunciada pela família à corregedoria da PM, quando parecia que a vida seguia em frente. Pois é, e o local que foi palco do primeiro crime passou a ser palco também de um segundo, o de ameaça. A vítima contou que estava aqui no sábado passado e foi ameaçada pelo mesmo policial que atirou contra ele. Policial que teria chegado aqui numa viatura da Polícia Militar
estava trabalhando. Estava na viatura, ele chegou e falou assim: como é que você tá, moleque? Bom saber que você tá de volta. Aí ele falou mais algumas coisinhas que eu não entendi porque ele estava de máscara. Aí ele foi se afastando, nisso ele estava com o carro no punho. Ele foi se afastando e falou assim: quando eu te pegar sozinho, eu vou terminar de fazer o que eu comecei. Eu falei assim: você tá ameaçando? E eu tô temendo a minha vida, eu tô correndo atrás porque eu tô com medo dele já. Prestou queixa? Prestei queixa, de ameaça. Agora a família está preocupada. A esposa teme pela segurança dela e também das filhas. Tem medo que possa acontecer alguma coisa? Tenho sim. Eu tenho 2 filhas, né? A gente só quer resposta do secretário de segurança. Por que esse policial voltou a ameaçar? Isso aí, a gente quer resposta. A mãe da vítima estava no interior do estado quando soube da ameaça. Ela agora só tem um desejo: que ele venha reconhecer, botar a mão na consciência e parar de estar ameaçando o meu filho, né? Eu não durmo de noite pensando que nesse problema. Eu quero pedir para ele, em nome de Jesus, que ele venha largar meu filho em paz. Desejo que a vítima também tem. Eu espero que a justiça tome a providência, né? E quem tiver errado, que seja punido. Porque eu tenho vida, eu sei o que acontece. Vai que ele toma a providência de fazer a mesma coisa que ele fez na primeira vez. Atirar em mim. O que vai dar? Eu vou morrer, ele vai ficar aí. Olha, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública diz que a Corregedoria da PM está apurando o caso. Um foragido da Justiça foi preso em Guarapari com 2 carros de luxo e quase R$300 mil em dinheiro. O homem foi preso pela Polícia Federal na Praia do Morro durante uma operação que investigava a remessa de cocaína para o exterior através do Porto do Rio de Janeiro. O homem estava foragido desde 2018. A polícia recebeu informações de que ele estava usando nome falso e vivendo na cidade, onde mesmo condenado, continuava exercendo liderança do tráfico de drogas. Com ele foram encontrados 2 carros de luxo e quase R$300 mil em espécie. Há suspeita de serem provenientes do tráfico de drogas. A operação contou com a participação de 6 policiais federais. E a seguir, a polícia continua atrás dos bandidos que mataram 2 pessoas no bairro Boa Vista, em Vila Velha. As vítimas podem ter sido assassinadas por engano. Agora você vê imagens ao vivo ali da praia de Camburi, trânsito tranquilo e atenção para a previsão do tempo para esta quinta-feira, hein? A Marinha emitiu um alerta de ventos fortes e ondas de até 4 metros de altura. Especialistas acreditam que essa alteração climática pode ter relação com o ciclone bomba, que atinge e provoca estragos no sul do país. A gente já volta. A Polícia Civil identificou as crianças que gravaram um vídeo maltratando gatos na serra. A imagem até parece uma brincadeira, mas não é. Os gatinhos são submetidos à dor. Um é jogado no chão e arrastado, o outro é levantado pelo rabo e chega a se debater. Depois que os vídeos caíram nas redes sociais, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente deu início às investigações. As crianças que participaram da gravação têm menos de 12 anos. Por isso, os pais foram intimados para prestar esclarecimentos. Os gatos já foram resgatados e levados para um abrigo. Ainda estão sendo procurados os bandidos que atiraram várias vezes contra um carro e mataram 2 pessoas em Vila Velha. As vítimas foram uma esteticista e um embalador. Vizinhos e familiares não têm dúvidas de que os 2 foram mortos por engano. As 2 vítimas estavam dentro desse veículo quando foram surpreendidas pelos atiradores. O crime aconteceu em frente a este açougue em Boa Vista, Vila Velha. As vítimas são a esteticista Thaís Mendes Valério, de 23 anos, e o embalador Christian Felipe Sarti Lourenço, de 27. Logo após o crime, repare que uma pessoa é flagrada ao chegar perto do carro, atirando para o alto. E em seguida se ouvem ainda mais disparos, rajadas de tiros. Essa pessoa que atirou para o alto seria do bairro, mas não foi identificada ainda. De acordo com informações de quem viu, Thaís, a amiga dela grávida de 7 meses, que é cunhada de Christian, e Christian estavam saindo daqui para fazer um lanche. Thaís já estava dentro do carro, a amiga grávida estava entrando e Christian ainda estava do lado de fora, quando do outro lado da rua parou o carro em que estavam os assassinos. Eram 3 no total.
2 deles saltaram e passaram a atirar contra o veículo que estava aqui, todo fechado, vidros escuros. Thaís, no volante, se assustou, acelerou o carro e bateu num veículo da frente. A amiga dela, a cunhada de Christian, tentou fugir e acabou virando alvo também dos assassinos. Mas foi salva por uma atitude heróica de Christian, que começou a gritar para que não atirassem nela. E ele sim, acabou virando o alvo dos assassinos naquele momento. Ele não tinha nada a ver e no final ele acabou salvando a grávida, que levou só um tiro de raspão. Christian Felipe chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele foi atingido por 5 disparos. Thaís, a amiga de infância, morreu na hora, com um tiro na cabeça. A suspeita que ele e Thaís foram mortos por engano vem de que a polícia levantou que o carro em que estavam pertenceria ao alvo, o irmão de Christian e marido da grávida. Ele teria envolvimento com o tráfico. Como o veículo tem vidros escuros, os assassinos teriam deduzido que ele estaria dentro e acabaram por atingir pessoas inocentes. Que perigo, né? Olha, as denúncias sobre os atiradores podem ser feitas pelo 181. Agora a gente relembra o caso Milena Gotardi. É que o ex-marido da médica, acusado de ser o mandante do crime, foi definitivamente expulso da Polícia Civil do Espírito Santo. Hilário Frasson não pode mais recorrer da decisão. A decisão em última instância foi publicada no Diário Oficial. Hilário Frasson está expulso da Polícia Civil e não pode mais recorrer. A notícia foi recebida como uma vitória para a família de Milena Gotardi. Realmente, para nós, recebemos com otimismo e tranquilidade. Graças a Deus, mais uma vitória que nós tivemos. Para o advogado da família, a decisão só confirma a tese defendida por ele. Referido posicionamento indica ainda mais, com mais certeza, de que ele, bem como seu pai e os demais acusados, são os verdadeiros responsáveis pela morte da médica Milena Gotardi. A família ainda espera que, passado esse momento pandêmico, o júri seja agendado para que vejamos esses 6 acusados também condenados na esfera criminal. Hilário Frasson ocupava o cargo de investigador da Polícia Civil e, mesmo preso há quase 3 anos, ainda recebia um salário de mais de R$5 mil. Hilário e o pai, Esperidião Frasson, são acusados de serem os mandantes do assassinato da médica Milena Gotardi. O crime aconteceu em setembro de 2017. Milena deixava o plantão do hospital onde trabalhava em Vitória, acompanhada de uma amiga. Quando chegou no estacionamento, foi baleada na cabeça. Ela foi socorrida, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o autor do disparo é Jonatas Alves Vieira. Ele confessou o crime e teria sido contratado por Hilário e o pai para assassinar Milena naquela noite. A polícia chegou até os envolvidos depois que uma carta, registrada em cartório e escrita pela própria Milena, foi entregue às autoridades. Nas palavras da médica, ela sofria constantemente com o comportamento agressivo do marido e temia pela própria vida. Ela ainda deixou um desejo na carta, de que caso acontecesse algo com ela, que as filhas ficassem com o irmão. Hilário e o pai foram presos 1 semana depois da divulgação dessa carta. Além de Hilário Frasson, do pai dele, Esperidião Frasson, e do Jonatas, que é apontado como atirador, outras 3 pessoas também são acusadas de terem envolvimento no crime. O julgamento estava marcado para acontecer, mas por conta da pandemia foi adiado. Em setembro deste ano, completa 3 anos do assassinato de Milena. A família ainda se recupera de tudo o que aconteceu, com muita indignação, e continua esperando por justiça. Queremos justiça, que nós não aceitamos até hoje, é complicado para a gente, né? Então nós estamos aguardando com ansiedade logo esse julgamento para dar tranquilidade para a gente também, né? O julgamento ainda não tem data para acontecer. A seguir, um projeto social e uma igreja se uniram para arrecadar remédios e agasalhos. A gente volta bem rapidinho para te contar essa história. Um projeto social e uma igreja de Vitória decidiram arrecadar medicamentos e agasalhos. Todo o material recebido será doado para pessoas carentes que não têm condições de comprar. O Fernando aproveitou que tinha alguns remédios para doenças respiratórias em casa e trouxe para doar. Tendo em vista essa crise da epidemia que nós estamos tendo de Covid, acredito que ajudar
pessoas que ultimamente não estão tendo condições nem de se alimentar. Então, tendo um remédio aqui na igreja vai facilitar a vida de todo mundo e proporcionar uma qualidade de vida melhor. Fernando viu a campanha nas redes sociais, mas o Juninho, o organizador, passou de bicicleta também pelo bairro Jardim Camburi, avisando sobre o início da campanha de doação de remédios para doenças respiratórias. A campanha começou ontem nesta igreja que fica no bairro. O intuito é ajudar famílias que estão passando dificuldade. Com os remédios faltando nas farmácias, a igreja pretende tê-los aqui. A gente sabe que muita gente está ficando desempregada, as pessoas estão perdendo o trabalho e nesse período de inverno existe as doenças respiratórias, né, como rinite alérgica, garganta inflamada, otite, várias doenças respiratórias. Então, pensando nisso, a gente já antecipou, né, as arrecadações, visando já que daqui para frente realmente vai se ter necessidade desses remédios e muitas famílias não vão poder comprar. Os remédios doados vão ficar disponíveis aqui na igreja. Quem precisar de alguma medicação para doença respiratória e não tiver condições de comprá-la, pode encontrar aqui. Além de remédios, a igreja também está recebendo agasalhos que serão doados a famílias carentes. Não está fácil para ninguém. Então a gente faz arrecadação para remédios e doenças respiratórias e também de agasalhos por causa do frio, né? Porque o frio dói até na alma. Bonita a ação. Se você também quer fazer parte dessa corrente do bem, pode entregar a sua doação direto na igreja. Fica no bairro Jardim Camburi. O telefone é o 99977-7995. Então, uma boa noite para você e até amanhã.